Alunos, estamos aí mais uma vez, né, com a aula de Macroeconomia 3 do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Juiz de Fora, campus de Governador Valadares, essa cidade belíssima de ver, muito fresquinha, né, pouco quente. Quem é daqui sabe que isso é uma piada, né? Governador Valadares é uma das cidades mais quentes do planeta. A gente vai continuar com o tema hoje, pessoal, trabalhando sobre o modelo de solo. Ainda não introduzimos tecnologia, correto? Sem tecnologia. Nas aulas seguintes a gente vai alterando pequenos pedaços do modelo para a gente conseguir entender cada vez mais os resultados da teoria do crescimento econômico. O modelo de crescimento de solo sem tecnologia ele busca enfatizar o papel da acumulação de capital, né, via taxa de poupança para o crescimento econômico e os limites que a gente tem nessa saída, né, nesse mecanismo para o crescimento, investimento em capital físico. Nós veremos, né, que há um limite com que isso gera crescimento econômico. A literatura continua sendo o capítulo 2 do livro Introdução à Teoria do Crescimento Econômico, né, do Charles Jones, tá? Quem tiver o livro Macroeconomia do Menck também pode ir seguindo por lá, correto? A gente parou na aula passada, pessoal, nessas equações que mostram o produto potencial, né, o estoque de capital per capita no estado estacionário, o nosso K minúsculo asterisco, e o PIB potencial, né, o PIB per capita potencial de estado estacionário. Eles têm essa expressão, né? K é S dividido por N mais D, né? Ou seja, a taxa de poupança dividida pelos custos de reposição elevado a 1 menos 1 sobre alfa, né? Essa potência aqui é 1 sobre 1 menos alfa. O produto repete o que está dentro do colchete, né? S dividido por N mais D, só que o expoente é alfa dividido por 1 menos alfa, né? Conforme a gente tem a função de produção aqui. Nós falamos na aula passada que essas equações elas mostram, né, que a taxa de poupança é bastante importante para determinar o potencial de crescimento das economias, né? A gente vai continuar discutindo esse ponto nessa aula e nas seguintes. A gente vai trabalhar um pouquinho mais com o modelo agora, né, com resultados adicionais do modelo. Boa parte do que eu vou falar aqui hoje, pessoal, inclusive, não está no livro, então fica com um material complementar, né, das nossas aulas para o que o livro traz. A gente vai trabalhar também com as taxas de crescimento que o livro não traz. Então, prosseguindo, Ana, a gente traçou esse gráfico para analisar. Nesse gráfico é o famoso diagrama de solo, né, do modelo. O que tem neste gráfico? Eixo produto per capita, eixo X, capital per capita. Essa função aqui, mais assim, é a função de produção, né, que é Y igual a K na alfa. Essa curva em vermelho é a curva de custo de reposição. E a curva em azul é a versão, é o deslocamento para baixo, S% da função de produção, que é a função de investimento. Então, o que a gente viu anteriormente? Olha, a gente viu que se o investimento for superior aos custos de reposição, o estoque de capital per capita cresce. Se ele for inferior aos custos de reposição, o estoque de capital per capita cai. Se ele for igual, você está no estado estacionário, correto? É isso que esse gráfico mostra. Enquanto o investimento introduz capital superior ao capital que é depreciado, superior ao capital, a taxa de crescimento da população, né, ao tanto que a população cresce, né, o estoque de capital para o trabalhador sobe. Então, nessa faixa aqui, ó, de capital per capita igual a zero até capital per capita igual ao K asterisco, né, que é o do estado estacionário, a gente tem aquela condição de crescimento da economia, em que o investimento supera os custos de reposição. O estoque de capital per capita cresce, o produto per capita cresce. Se por qualquer razão a economia estivesse num ponto inicial aqui,
à direita do capital per capita, de estado estacionário, você pode ver claramente que os custos de reposição são superiores ao investimento. Então, o que é adicionado é inferior ao que é perdido, né, periodicamente. Consequentemente, o estoque de capital reduz. Esse ponto aqui, pessoal, é um ponto de equilíbrio, tá? A gente pode provar isso de diversas maneiras, tá? Que a economia vai ser conduzida para ele consistentemente, tá? E uma maneira de fazer isso é trabalhando com as taxas de crescimento, que nós vamos fazer daqui a pouquinho, né? Vamos mostrar aqui pontos com estoque de capital inferior em comparação do estado estacionário, tem taxa de crescimento positivo, e pontos em que o estoque de capital é superior ao do estado estacionário, tem uma taxa de crescimento negativa. Ou seja, quando o capital é menor que o capital potencial de longo prazo, a economia cresce. Se ele for superior, a economia decresce. Então, esse é um ponto de equilíbrio, né? Em outras palavras, pessoal, a gente está dizendo o seguinte, que quando o estoque de capital é baixo relativamente ao potencial dessa economia, porque essa economia tem uma taxa de poupança muito elevada, né, a economia, o capital vai ter uma produtividade na margem muito elevada. Então, esses investimentos eles vão acrescendo, né, capital mais do que suficiente, mais do que necessário, para manter o estoque de capital estável, ou seja, o capital cresce, tá? O capital cresce. Então, quando o capital é baixo, a produtividade marginal é alta, você investe e você gera um crescimento mais acelerado. À medida que você vai aumentando o estoque de capital, a produtividade marginal desse capital vai caindo e a economia vai convergindo para o seu estado estacionário. Vou fazer um exemplo numérico agora, para a gente trabalhar, né, esse exemplo. Cafezinho, né? Sempre é bom, saúde. Esse exemplo ele é um exemplo padrão de provas de concurso, né? Exercícios desse tipo caem em diversas provas de concurso em que o tema crescimento é cobrado, né? Inclusive, praticamente todo ano tem uma questão desse tipo na ANPEC. Não igual a essa, mas muito similar, tá? Então vamos supor o seguinte, olha, a gente tem uma economia, né? Que tem uma função de produção y igual a k elevado a meio, l elevado a meio, né? Constantemente, da nossa especificação, a gente extrai que como só temos dois fatores de produção e que os fatores estão somando 1, né? Nós temos que esse aqui é o alfa e esse aqui é o 1 menos alfa. Então, o alfa é meio. Então, essa é a dica, pessoal. Quando você quer saber o valor do alfa, nesses tipos de concurso, você olha o expoente do capital, né? Se o expoente do capital é meio, a gente já sabe que, de cara, que o alfa é meio, né? Vamos supor uma taxa de poupança de 40%, uma taxa de crescimento populacional de 2%, uma taxa de depreciação de 6%, tá? Esse caso aí seria um caso de parâmetros próximos aos chineses, por exemplo, a taxa de poupança desse nível aqui, né, na China atualmente você verifica. Né? Crescimento populacional de 2 e depreciação de 6 também são parâmetros bastante plausíveis. Tá? Qual seria então o estoque de capital per capita e o produto per capita de estado estacionário? Basta a gente usar nossas formulazinhas, né, que a gente já derivou. Mas o capital vai ser a taxa de poupança dividido pelo somatório dos custos de reposição elevado a 1 sobre 1 menos meio, né? Ou seja, 40 dividido por 8, 5 elevado ao quadrado, 25 é o estoque de capital per capita em estado estacionário, 25. Aqui nós temos o produto per capita, que é simplesmente substituir o 25 na função de produção elevada a meio aqui, né, comparando com o capital per capita. A gente tem, então, o valor de 5 para o produto. Né? Apresentando graficamente essa solução, olha, o que a gente tem aqui? Fiz bem pequenininho, né? Olha, o 5 que é o produto per capita, o 25 que é o estoque de capital per capita, curva de custo de reposição. O que é esse 0,08 aqui? É o somatório de N mais D vezes K. E esse 0,4
K elevado a meio é a função de investimento, que é SY, né? Então, ficaria assim a representação deste estado estacionário num gráfico. Provavelmente vocês fazem muito mais bonito que eu aí, né? Escrever de canetinha é complicado, pessoal. De caneta é bem mais fácil. C, questão C, deste mesmo exercício. Em estado estacionário, a taxa de crescimento da economia é zero, né? Vamos ver isso ainda. Mas, e se o estoque de capital fosse 16? E se ele fosse, além disso, 36? Taxa de crescimento. A gente não falou disso ainda, né, pessoal? Aí dá aquele susto, não é? Ah, meu Deus. Me ajude. O professor não falou nada de taxa de crescimento. Nada. Vamos lá, pessoal. É bem tranquilo calcular a taxa de crescimento. Olha só. Antes da gente passar para o cálculo efetivo da taxa de crescimento no modelo, a gente vai passar uma intuição, né, de como a gente calcula a taxa de crescimento no tempo contínuo, correto? Passando o tempo discreto para o tempo contínuo, para a gente ter mais contato com o tempo discreto ao longo da vida escolar, né, na vida acadêmica. Olha, em tempo discreto, como a gente calcula uma variação percentual? É o delta da variável, a diferença da variável final menos inicial, dividido pelo seu valor inicial. Eu representei isso aqui dessa forma, delta x dividido por x, ou xt, que é o x hoje, menos o x ontem, né, dividido pelo x ontem. Faltou aqui, pessoal, a gente vai escrevendo e não percebe, né? Essa taxa aqui está com um errinho aqui na apostila, viu? Que seria xt menos 1, tá? Aqui no denominador, xt menos 1. Então, vamos lá. É o final menos o inicial dividido pelo inicial, correto? Então esquece simplesmente. Olha, no tempo contínuo, gente, o delta x que a gente escreve, dessa forma, a gente representa por dx dt, que é basicamente a mesma ideia, só que a gente está falando que é uma variação infinitesimal no tempo, né? Tempo contínuo. Mas o delta x é o análogo em tempo discreto do dx dt no tempo contínuo, né? E o x é a mesma coisa. Então, para achar a taxa de crescimento em tempo contínuo, a gente tem que ter o quê? Basta a gente dividir a variável, o variacional, né, da variável que x é o dx dt por x, né? Ou, em outras formas de representar, x pontinho sobre x. X pontinho né, sobre x. Deixa eu desenhar aqui para vocês esse x pontinho que não está falando. Esse dx dt aqui, ó, ele é também representado assim, ó, x pontinho. E aqui em cima um pontinho, tá, gente? Ficou difícil de fazer com o dedo. Então vamos voltar ao modelo. Olha, a gente quer achar a taxa de crescimento da economia e a gente tem o variacional do capital no modelo. Então a gente quer sair do variacional do capital para achar o do capital e o do produto, que é o da nossa economia, né? Do modelo de escola. Vamos lá, por que a gente está fazendo isso então? Qual que é a equação da dinâmica do capital? Essa aqui, ó, dk/dt é o investimento, o excesso de investimento sobre os custos de reposição. Ora, então isso aqui é o dk/dt. Para encontrar a taxa de crescimento do capital, basta eu dividir, tá, toda essa expressão por k, que é esse termo aqui, ó, dk/dt dividido por k. Fazendo isso, então o que nós temos? Ó? dk/dt por k, que eu vou chamar de GK, que é a taxa de crescimento do capital per capita, é SK na alfa dividido por k, menos
N mais D, K dividido por K. Simplificando, GK é SK na alfa menos 1, menos N mais D. Com essa fórmula, pessoal, vocês não têm que decorar, eventualmente a gente trabalha com muita simbologia, né, com muita representação matemática, mas qual que é o interessante? Que vocês irem trabalhando manualmente, tá? Vocês irem abrindo o modelo, como a gente fala, e se acostumando com esse tipo de linguagem, com esse tipo de raciocínio. Vai chegar uma hora que você vai perguntar para mim assim, professor, qual que é a taxa de crescimento capital per capita no modelo do solo sem tecnologia? De cor eu não sei, mas eu lembro das equações do modelo. Então eu chego até aqui, olha, eu chego até essa expressão aqui, olha, intuição, né, do modelo. E daqui a gente divide, porque a gente já sabe que para achar a taxa de crescimento basta a gente pegar o variacional e dividir pela variável. A gente chega nessa expressão aqui. E para calcular a taxa de crescimento do produto, aí a gente vai usar um truquezinho, que é quando a gente tem uma variável, uma função de uma variável com respeito à outra, para achar a taxa de crescimento dessa variável, a gente tira o log natural nessa variável e divide, tira o log e deriva no tempo. Por quê? Porque esse truque nos dá diretamente a taxa de crescimento. Veja bem, olha. A gente sabe que o produto per capita, né, o produto per capita, é igual ao capital na alfa. Isso vem lá da função de produção, lá de cima, primeira equação, né, em termos per capita. Então, o ln do y per capita é o quê? Né, propriedade dos logs, o alfa desce multiplicando o ln do k. Agora a gente deriva essa expressão no tempo. O que nós vamos ter? A derivada disso aqui no tempo é regra da cadeia, o quê? Passa o tempo, varia o y, dy dt, vezes a derivada do y, da função y, ln de y, né? Isso que é a regra da cadeia. O tempo faz o y variar e o y varia de acordo com a função ln de y. Então, qual é a derivada de ln de y? 1 sobre y, né? Propriedades da função ln. Vezes. Então, isso aqui, pessoal, vejam bem, isso aqui já é a taxa de crescimento do y, ó. É dy dt dividido por y. Tá? Isso, aí você faz do outro lado, ó. Qual que é a taxa, a derivada do ln de k no tempo? A mesma coisa, ó. dk dt 1 sobre k. Então, essa aqui é a taxa de crescimento do k. Ou seja, a taxa de crescimento, resumo da ópera, a taxa de crescimento do y é alfa taxa de crescimento capital. Ou seja, já tem a taxa de crescimento capital aqui nessa expressão, né? Para achar a taxa de crescimento do y, basta a gente multiplicar essa expressão por alfa. E a gente tem todos esses parâmetros vão estar na função de produção, né? Vamos lá, vamos voltar ao exercício. Bora lá. Então, eu trouxe essa simbologia para vocês. Olha. Eu estou calculando a taxa de crescimento do capital avaliado, tá? Leiam isso aqui assim, olha. Avaliado no capital igual a 16. Qual que é a fórmula? Vamos voltar para vocês. A fórmula é SK na alfa menos 1 menos N mais D. Aqui tudo isso aí, ó. S, o K de 16 elevado a alfa menos 1, qual que é o alfa? Meio menos 1 menos meio. O que é esse 0,8? Isso aqui é N mais D. N igual a 2, D igual a 6%. 2% mais 6% dá 8%. Então, resolvendo toda essa expressão aqui, a gente vai ter, ó, isso aqui vai dar o quê? 1/4, né? Ou seja, 0,4 dividido por 4 dá 0,1 menos 0,08. Isso aqui vai dar 2%. Então, em K igual a 16, a taxa de crescimento do capital é de 2%. A do Y do produto é o quê? Metade, né? Que é alfa GK. Então, tem 1%. Então, vamos lá. Lembrem-se lá do início do exercício que o capital per capita de estado estacionário é 25, que a gente vai testar ele aqui agora. E quanto capital é igual a 25? Olha, se o capital per capita de estado estacionário é 25, então a gente tinha que achar que a taxa de crescimento nesse ponto é 0.
Não pode ser diferente, né? Então vamos ver se isso está certo. Vamos ver se o nosso modelo está batendo. Vamos lá. Então, no K igual a 25, qual a taxa de crescimento do capital? É 0,4. K igual a 25 elevado a alfa menos 1, né? Menos N mais D. Olha, 0,4 vezes 25 elevado a 5 vai dar 0,4 dividido por 5, né? Que dá exatamente 0,08 menos N mais D, que é 0,08. Ou seja, 0. Produto cresce a taxa, 0, porque alfa vezes 0 é 0, né? Ou seja, no estado estacionário, a economia cresce a taxa 0, tanto o capital per capita como o produto per capita. E se o capital fosse de 36 além, né, maior que o de estado estacionário? Se o capital fosse para 36, vamos ter, aplicando da mesma forma, pessoal, vocês são convidados a repetir todos esses cálculos em casa por vocês mesmos, tá? Para irem praticando. Quando o capital é igual a 36, a gente vai ter 36. Por que eu escolhi 16, 25 e 36? Para tirar a raiz fácil, né? Daqui. Então, né, os exemplos são normalmente construídos para terem resultados fáceis de se obter. E se vocês estiverem encontrando um resultado muito complicado, uma conta muito difícil, já desconfie, né, nos modelos de solo, principalmente em concurso. Então, 36 substituo aqui no estoque de capital, né, da fórmula. Então, 36 elevado a meio, vai dar 0,4 dividido por 6, vai dar 0,067 menos N mais D. Então, aqui, olha, deu negativo, 1,3%. A taxa do produto é alfa vezes isso, vai dar meio vezes menos 0,65%. Quando o estoque de capital é 36. Conclusão, generalizando, se o capital per capita é menor do que o capital de estado estacionário, tanto o GK quanto o GY, que é a taxa de capital per capita, a taxa de crescimento do produto per capita, são maiores do que zero. Ou seja, quando a gente está aquém do estado estacionário, a economia cresce positivamente, aproxima do estado estacionário. Se nós estamos no estado estacionário, a economia estabiliza, GK e GY são iguais a zero. Segunda condição aqui, ó. Se a economia está além do estado estacionário, tanto GK como GY vão ser negativos, ou seja, esse estado estacionário ele é uma região de equilíbrio que atrai a economia, né? Esse modelo dá uma intuição, o modelo solo dá uma intuição de que as economias, tendo, né, dados os parâmetros e definido o seu potencial de crescimento, vão naturalmente crescendo, né, até esse potencial, correto? É uma região de equilíbrio que atrai, né? Quando a gente língua bem técnica, a gente chama isso de atrator, tá? Agora, pessoal, a gente trabalha mais com essas taxas de crescimento da economia, tá? Só que agora a gente vai enfatizar as taxas de crescimento no estado estacionário. A gente viu aqui, ó, no exemplo C, que quando a gente está caminhando para o estado estacionário, a economia cresce positivamente. No estado estacionário, cresce igual a zero. E se a gente tiver, por qualquer razão, além do estado estacionário, a gente regride até o estado estacionário. Mas e no estado estacionário? O que acontece com a dinâmica dessas variáveis? Vamos ver o seguinte. Quando a gente resolveu o modelo de solo, a gente encontrou o estado estacionário para o capital per capita e para o produto per capita. Correto? Então, no estado estacionário, tanto o capital per capita quanto o produto per capita, por definição, crescem em taxa zero. Né? Ou seja, são estáveis, né? Estabilizados. Só que, o que a gente tem? No estado estacionário, a população não parou de crescer, não. Ela continua crescendo a N%. Né? Como a população continua crescendo a N%, e a razão capital por trabalho e produto por trabalho está estável, né? A gente chega à conclusão que, como o denominador que está crescendo a taxa mínima,
o capital também vai crescer a taxa N, tá? No estado estacionário, o estoque de capital. Não o capital per capita, o capital per capita estabilizou, mas o estoque de capital cresce a taxa N líquida da depreciação, né? Porque a população também cresce a taxa N, ou seja, se a razão está estável, o numerador tem que crescer na mesma velocidade que o denominador. Como a gente definiu que o denominador, que é o L, que é a mão de obra, cresce a taxa N, o numerador, que é o K, tem que crescer a taxa N. O mesmo vale para o produto. Se o produto per capita está estável, mas a mão de obra, que é o denominador, está crescendo a taxa N, então o produto, o PIB, em estado estacionário, nesse nosso modelo, vai crescer a taxa N também de crescimento populacional. Ok? Esse quadro resumo aqui é o quadro taxas de crescimento do modelo de solo em estado estacionário das variáveis relevantes. Vamos lá. Produto per capita, símbolo, e per capita, o produto per capita, taxa de crescimento 0, capital per capita, cresce a taxa 0. O PIB, tá? PIB, não PIB per capita, PIB, cresce a taxa N, o estoque de capital, cresce a taxa N, a mão de obra, cresce a taxa N. Isso é muito cobrado em concurso, pessoal. Guardar essas relações é importante, né, para vocês, tá? Não se esqueçam e procurem entender muito bem essas relações, tá, de crescimento. Resumo da obra. No estado estacionário, o modelo de solo chega à conclusão que o capital per capita e o produto per capita se estabilizam, mas o produto, PIB, cresce a taxa N e o capital cresce a taxa N. Ou seja, o PIB e o capital vão ter a taxa de crescimento maior se o N subir. Mas isso não quer dizer que a gente vai ter um estoque de capital por trabalhador maior ou menor, e um produto por trabalhador maior. Não, pelo contrário. Quando a taxa N cresce, nós vamos ver que acontece é que os valores de estado estacionário do capital por trabalhador e do produto por trabalhador caem. Tá? Basicamente porque nós vamos ter mais trabalhadores e mais pessoas entrando na economia e absorvendo os recursos da economia, né? Então, na média, o recurso por cidadão vai cair. Ok, nós vamos passar agora para... Eu quero mostrar para vocês uma planilha Excel com essas equações, tá? Para depois estudarmos as implicações, as principais implicações econômicas desse nosso modelo básico. A gente vai chegar a esse tópico muito importante, né? As implicações econômicas do modelo de crescimento básico, pessoal. Mas eu quero mostrar para vocês essa planilha de Excel aqui. Só fazer um ajuste aqui no programa de gravação, pessoal, que eu tenho que passar a planilha para o primeiro plano. Só um minutinho. Pronto, vocês já estão vendo a planilha agora. O café acabou. Vamos curtir mais a aula não. Vamos lá. Tem um restinho de aula ainda, tá? Vamos passar para vocês aqui o modelo de solo nessa planilha do Excel. O que eu fiz para vocês aqui, pessoal? Quis mostrar para vocês nesse gráfico. A gente traça esses gráficos à mão, fica bom, tá? Mas é interessante a gente fazer a função e traçar os gráficos também, para vocês terem noção que a representação do modelo está correta nos desenhos que a gente faz, né? Vejam bem, eu tenho aqui os parâmetros da economia alfa, né? Eu chamei de meio, o N, que inicialmente chamei de 0,2%, é os meus parâmetros do exemplo, do exercício que a gente acabou de fazer. O D, 6%, e o S, 4%. 40%. A gente calculou, eu apliquei aquela mesma fórmula aqui na planilha do Excel. Eu vou disponibilizar essa planilha do Excel para vocês brincarem com ela, tá? E basicamente estou escrevendo aqui, S dividido por N mais D, né?
S, que é o B5, dividido por N mais D, elevado a 1 sobre 1 menos alfa. E aqui, simplesmente eu pego o capital e elevo a alfa. Esses dois valores aqui, para destacar para vocês, são os valores de estado estacionário da economia, dados os parâmetros aqui que a gente está trabalhando com eles. Ó. Destacar eles aqui também. Aqui nós temos a função de produção, tá? Veja bem, como eu já sei, né, a gente já calculou os valores do capital e do produto de estado estacionário, eu tracei alguns pontos aqui do capital, tá? Até o 36, foi o último capital que a gente trabalhou com a taxa de crescimento dele, né? Que a gente achou que a taxa de crescimento do capital igual a 36 era negativa. Então fui de 0 a 36 aqui no capital. O produto simplesmente esse que é o capital per capita, né? O capital per capita elevado a meio, eu fixei aqui, ó, B2 fixado aqui é o alfa. Então se você altera o alfa aqui, tá tudo ligado, viu pessoal? Se você altera o alfa, altera também esses valores aqui do produto per capita. Aqui é a nossa função investimento, né? Essa função é S vezes Y, né? S vezes Y, S é 0,4, você vê aqui. E os custos de reposição? Qual que é a forma do custo de reposição? N mais D vezes K. Então é N mais D vezes K. Tá? Para todos os níveis de capital igual a 0 até 36. E aqui a gente tem o gráfico, tá? Da função de produção. Ó. Vejam que a gente traça, né? Ela é profundinha aqui, né? Ela é côncava. Você consegue ver mais a curvatura no início da função, depois ela vai se aproximando aqui linear, né? A função de investimento, ela é um reflexo, né, um deslocamento para baixo da função de produção. Esse aqui é o custo de reposição. Custo de reposição, que é essa curva V. Vejam bem que elas cruzam, olha, exatamente onde? No estado estacionário. Ó. Capital igual a 25, produto igual a 5. Né? O que é interessante aqui, pessoal? Daqui a pouco a gente vai estudar as implicações econômicas, né, do modelo e a gente vai alterar alguns parâmetros. Olha, veja bem, aqui a gente tem 0,02. Olha o que acontece, por exemplo, se eu dobrar a taxa de crescimento populacional. Observem o que acontece com a curva de reposição. Vou passar para 0,04. Olha o que vai acontecer com a curva de reposição. Eu vou deslocar para a esquerda. Viu? Ele subiu. O cruzamento diminuiu para 16 e 4. Vocês podem ver que os valores já apareceram aqui. Ó. Tá? Então a planilha está toda interativa para vocês brincarem. Vamos voltar aqui para 0,02. Agora a curva de reposição vai deslocar para baixo. O que acontece, por exemplo, se eu aumentar a taxa de poupança? Nós vamos ter, por exemplo, uma taxa de poupança de 100%. Então, verifiquem que agora a curva de investimento vai deslocar para cima. Então, vejam bem, 1, 2, 3, vai. E desloca para cima. O estado estacionário vai dar no ponto 39 e 6,25 para o produto. Como eu só tracei o gráfico até o capital igual a 36, não apareceu aqui. Tá? Mas aí basta vocês introduzirem aqui, ó, 37, 38, 39, 39 e 40, que tá tudo certo. Ah não, teria que atualizar o gráfico não atualizou. O gráfico não atualizou, teria que traçar o gráfico de novo, não tem problema, tá? Vamos voltar aqui para 04, não vou pedir para passar o gráfico de novo não, porque vai atrapalhar a planilha sua.
desce de 0,4, desloca a curva para baixo. Ou seja, deslocamentos na taxa de poupança você mexe com essa curva aqui, ó. Se aumenta a taxa de poupança, ela desloca para cima. Se reduz a taxa de poupança, ela desloca para baixo. Vamos supor, por exemplo, que a taxa de poupança descesse para 20%. Olha só. Olha aqui. Ok. Você tem crescimento nessa faixa. E daqui para trás, ó, a economia cresce. Daqui para frente, a economia diminui, decresce. Tá? Então ela sairia deste ponto aqui de equilíbrio de capital até iria decrescendo até aqui. Um grande efeito aí, né? Da taxa de poupança. Ok, então vocês vão poder deslocar. Se a gente mexe aqui com o alfa, vamos ver. Vou passar o alfa para 0,4. A curva ficou um pouco mais alaulada, né? Vamos diminuir mais um pouquinho do alfa. Um valor muito plausível de 0,35. 0,4 seria um valor realista para o caso brasileiro. 0,30 para outros países mais desenvolvidos. Ela fica mais abaulada no início, né? Então o alfa vai mexer com a curvatura da função de produção. Tá bom? Vamos ver um 0,9. É praticamente linear, né? A curva. Obviamente, se ele fosse 1, ele seria linear. E aí a gente teria um outro modelo de crescimento que a gente vai estudar ainda no curso. Aí o estado estacionário seria no zero. O equilíbrio só se daria no zero. Essa economia iria crescer. Se o alfa fosse essa economia iria crescer infinitamente. Mas a gente ainda chega lá. O nosso alfa no modelo de solo está entre 0 e 1. A gente chamou de meio só para facilitar cálculos. Vejam que como o alfa está igual a 1, deu problema de divisão por zero. Porque o produto de per capita, o capital per capita de equilíbrio, não só existiria no zero. Eles seriam infinitos, né? No longo prazo. É crucial para nós termos um equilíbrio no modelo de solo que esse alfa esteja entre 0 e 1, porque isso vai indicar uma produtividade marginal decrescente do insumo produtivo que é o capital per capita. Isso é crucial para termos um equilíbrio em estado estacionário no longo prazo. Tá? Passando aqui para a tabela referente a esses dados, olha, repetimos os parâmetros, criamos uma tabela com os valores, tá? Deixa eu ver se está filmando direitinho aqui. Só um minutinho. Não mudou. Coisa esquisita. Deixa eu tentar aqui. Eu mudei a aba, mas não mudou para vocês. Eu vou ter que rapidamente introduzir uma nova aba aqui. Só um minutinho, pessoal. Capturar a nova janela. Só confirmar aqui. Beleza, está certinho. Vamos capturar a janela aqui nova. Rapidinho. Captura de janela. Só 2. Beleza. Ok, 5%. Acabei de aprender isso. Pelo jeito, cada planilha que eu mostrar a vocês num arquivo do Excel, eu vou ter que construir uma nova imagem aqui no programa. Você viu que sumiu meu rosto aí, vou voltar com ele agora. De volta. E aí, galera? Então, olha aqui. Alguns valores para o capital, fui de 5, né? 0, 5, 10, 15, tudo. Produção, olha. Tá elevado a meio, tá? Olha o alfa aqui, ó. Peguei o alfa aqui e joguei aqui na função. Ó. Isso aqui é a função capital per capita, produto per capita. Para cada nível desse, qual que é o investimento per capita? É S, que é 0,4 aqui, vezes o Y respectivo, né? 2,2. Então, isso aqui é 0,4 vezes 2,2, 0,4 vezes 3,2, etc. Aqui está marcado o estado estacionário. Está marcado o estado estacionário da economia. Vejam bem, olha. Custos de reposição, olha. Enquanto você está
aquém do estado estacionário, o investimento supera o custo de reposição. Observa 0,904, 1,3 e 0,8. Mas vejam que o custo de reposição ele cresce a taxas constantes. Ele sempre aumenta, no caso aqui, né? Ele está sempre aumentando aqui no 0,4. Né? Daqui para cá. Por quê? Porque a curva de reposição é uma linha reta, né? Então ela tem uma inclinação constante. Então os custos de reposição ele cresce a taxas constantes. O investimento cresce a taxas decrescentes, porque a produtividade marginal é decrescente. Então, uma hora ou outra, essa função ela vai alcançar a de cá. É o que acontece aqui no estado estacionário. Agora, além do estado estacionário, você vai ver que agora que a função de reposição ultrapassou a função de investimento. 2.4 para 2.2, 2.8 para 2.4 e por aí vai. 3.2 para 2.5. O que acontece? Olha, veja que o produto marginal sempre é menor do que no ponto anterior, né? Ele cresce, o produto sempre vai responder positivamente ao capital per capita, só que sempre a taxas menores, né? Se você continua, sempre que você aumenta o capital per capita, o produto aumenta, mas cada vez esse aumento é menor. A produtividade marginal do capital é menor, vejam bem, ela vai caindo, tá? Por isso, essa curva aqui, os custos de reposição alcançam a curva de investimento, né? Uma hora ou outra, o capital vai estar tão vasto na economia, né? A economia vai estar aprofundada em capital, né? A gente fala assim, de uma maneira tão elevada que a produtividade marginal do capital vai ser baixa e vai ser suficiente apenas para cobrir os custos de reposição periodicamente. Nesse ponto, você está no estado estacionário. Tracei para vocês aqui também o consumo. O que é o consumo? Ora, o consumo é 1 menos o investimento, né? Ele é zero quando a produção é zero. E aqui, ó, é só você pegar investimento, produção, menos investimento, né? Produção que está na coluna H, menos o investimento que está na coluna I. Esse menos esse, tá, pessoal? Aqui o consumo. Porque o produto é dividido em consumo e investimento, que é igual a poupança. Os agentes ou vão consumir, eles vão dividir sua produção em consumo e ou investir, né? Então o consumo, vocês veem que ele no estado estacionário aqui, das 5 unidades que é produzida, 2 são investidas periodicamente e 3 são consumidas. Observem as taxas de crescimento que a gente tinha calculado anteriormente. Ó. A gente tinha calculado para 16, né? Estaria aqui, ó, mais ou menos aqui, né? O capital do produto. A gente calculou para 16, aqui está para 15, né? Mas se a gente mudar para 16, ó, a gente acha as mesmas taxas lá. Tá vendo? Aí 2 e 1%. Foi o exemplo que a gente trabalhou lá na apostila. Tá? Vocês vão vendo que a taxa de crescimento da economia ela vai reduzindo até a gente chegar no estado estacionário. Ela começa positiva e vai aproximando de zero. No estado estacionário ela é zero. Se você está com nível de capital acima do estado estacionário, quanto mais longe você tiver do estado estacionário, mais rapidamente a economia vai decrescer até chegar no estado estacionário. Aqui, estado estacionário. Então, pessoal, a gente, na aula de hoje, a gente aprendeu a dinâmica, né, até o equilíbrio do modelo de solo. Aprendemos a achar os estados estacionários, trabalhamos com um exemplo e calculamos as taxas de crescimento das variáveis. Mostramos para vocês que o estado estacionário vai ser uma situação de equilíbrio que vigora no longo prazo. A economia vai lentamente caminhando para ela, né? À medida que o investimento vai tendo sua produtividade marginal reduzida,
ao passo que o capital per capita cresce mais e mais, né? A economia, então, vai convergir para o equilíbrio nesse modelo que tem uma taxa de crescimento da renda per capita e do capital per capita igual a zero, tá, pessoal? Na próxima aula, então, a gente trabalha com a questão das implicações econômicas do modelo. Eu sugiro que vocês repitam em casa, tá? Todo o passo a passo e repitam esse exercício que a gente acabou de fazer para consolidar aí a nossa aprendizagem. Fiquem bem, tá? Se cuidem. Até a próxima aula. Até mais.